Capítulo 2. A regeneração é um mistério. Vi certa vez um artista na televisão fazendo uma demonstração de pintura. Enquanto pintava, ele explicava as técnicas que usava. Começou por pintar algumas nuvens escapeladas. Depois, ele demonstrou o uso de um pincel diferente para escurecer as nuvens e acrescentar redemoinhos. Ele comentou que há diferença entre uma pintura de nuvens que são estacionárias no céu e as nuvens que estão sendo sopradas pelo vento. As que são estacionárias parecem quase paralisadas, congeladas na tela, por assim dizer. Nuvens reais, explicou o homem, não somente têm uma umidade em seu interior, mas também são sopradas pelo vento. Em seguida, ele pegou um terceiro pincel e moveu na sua mão de uma maneira que acrescentou marcas, quase linhas, nos topos das nuvens. As linhas não eram simétricas, mas delineavam claramente as bordas das nuvens. Quando ele terminou as nuvens, pareciam estar se movendo e girando para cima. Eu podia quase sentir o vento na pintura, embora não pudesse ver o próprio vento. Depois de ensinar Nicodemos sobre a necessidade imperiosa do novo nascimento, Jesus fez uma analogia entre o vento e a obra secreta, misteriosa e interior do renascimento espiritual. Neste capítulo, focalizaremos este aspecto da regeneração. O Espírito Santo fez tudo. Alguns anos atrás, tive a oportunidade em falar em particular, por 1 hora, com um homem com quem eu me encontrara antes de maneira muito breve em apenas uma ocasião. O homem era o evangelista Billy Graham. Tive a oportunidade de jantar com ele em Asheville, Carolina do Norte. Falamos sobre várias coisas nesta ocasião, mas no meio de nossa conversa, depois que cada um compartilhou sua experiência de conversão, Billy me contou o que lhe acontecera como jovem quando esteve sob a influência da pregação de Mordecai Ham, um pregador que realizava uma série de cultos em Charlotte, Carolina do Norte. Billy havia mencionado muitas vezes este episódio de sua vida em seus sermões e livros, mas ouvi-lo dele pessoalmente, depois de tantos anos, foi uma experiência enriquecedora para mim. O que se destacou em sua história foi que ele parecia tão entusiasmado com ela como se tivesse acontecido naquele mesmo dia. Billy, ainda cheio de paixão que lhe fora acesa anos antes, no momento em que ele conheceu a Cristo. Ele descreveu todas as coisas por que passou enquanto vinha aos cultos do Sr. Han e ouvia noite após noite até que foi irresistivelmente atraído a Cristo. No final, Billy olhou para mim e disse: "O Espírito Santo fez tudo." Ele estava falando sobre ser nascido do Espírito. Minha esposa disse algo semelhante a respeito de sua conversão. Vesta e eu estávamos namorando havia 5 anos e planejávamos nos casar. Repentinamente, em meu primeiro ano de faculdade, fui convertido e aparentemente cedo em minha peregrinação de fé, que, como cristão, não tinha permissão de casar com uma mulher que não era crente. Mas Vesta era uma mulher com quem eu queria me casar e com quem eu já estava comprometido. Isso se tornou um conflito imenso para mim naquela altura da vida. De sua parte, Vesta estava lutando com este comportamento estranho que se apoderara de seu noivo. Antes, eu não possuía nenhuma convicção religiosa séria, mas o cristianismo virou minha vida de cabeça para baixo. Ela não sabia se eu estava ou não perdendo o juízo. Poucos meses depois da minha conversão, Vesta fez planos de ir à faculdade para visitar-me. No dia em que ela estava para chegar, faltei às aulas. Fiquei no quarto e tranquei a porta. Ajoelhei-me no chão, ao lado de minha cama, e orei como eu nunca havia orado. Eu disse: "Ó Deus, eu não sei quais são os seus decretos eternos, mas se o Senhor
tem um deles que não se encaixa em minha preferência neste assunto, por favor, mude-o. Lutei com Deus por horas naquela ocasião. Por fim, fiz o compromisso de que, se Vesta não se tornasse cristã naquela semana, eu romperia com ela. Expus-me ao risco. Quando Vesta chegou, fomos a uma reunião da organização cristã com a qual eu estava envolvido. Não disse a Vesta o que eu tinha orado, nem o que eu decidira. Não disse, olhe, se você não se converter a Cristo nessa semana, eu lhe devolverei o anel. Não falei nada sobre o assunto. Ela veio à nossa reunião e, sem qualquer ação da minha parte, conheceu a Cristo naquela reunião. Quando saiu da reunião, Vesta estava muito entusiasmada. Era como Arquimedes pulando para fora da banheira e gritando, Eureka, descobri! Ela conheceu o que todo cristão conhece, a alegria da sua redenção. No entanto, quando Vesta foi para o seu quarto, durante a noite, ela acordava e se beliscava a si mesma, perguntando, ela ainda está aí? Eu ainda a tenho? Vesta examinava seus sentimentos íntimos e dizia, sim, ela ainda está aí. Depois, ela se virava e voltava a dormir. Na manhã seguinte, quando nos encontramos, ela me falou sobre a sua experiência da noite. Depois, ela comentou algo que eu nunca esquecerei. Agora eu sei quem é o Espírito Santo. Eu havia tentado lhe explicar o que acontecera comigo, mas foi como tentar explicar para um cego como é um arco-íris. Somente quando Vesta creu e confiou em Cristo, ela chegou a um entendimento pessoal da identidade e do caráter de Deus e do Espírito Santo. Ela já tinha ouvido sobre o Espírito Santo, havia sido criada indo regularmente a uma igreja e ouvia bênçãos pronunciadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas isso era apenas cerimônia para ela. Não havia consciência pessoal ou aplicação em sua forma religiosa. Todavia, quando se converteu, ela conheceu o Espírito Santo. A dificuldade que eu experimentei em explicar a minha conversão para Vesta não é singular. Uma das coisas mais difíceis no mundo é expressar o que significa ter uma experiência espiritual que muda a nossa vida. Isso é assim porque o novo nascimento é um mistério. E se é um mistério para aqueles de nós que o experimentam, é um mistério insondável no nível mais profundo para aqueles que não experimentaram. Até para os teólogos experientes como Nicodemos. A regeneração é misteriosa. A confusão de Nicodemos ficou evidente em sua conversa com Jesus. Depois que Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. Nicodemos olhou para Jesus e disse, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Versículo 4. Em outras palavras, ele disse, Jesus, o que o Senhor está falando? Creio que este é um dos comentários mais rudes que alguém fez para Jesus. É evidente que Nicodemos não entendeu o significado do que Jesus falou. Jesus estava falando sobre a regeneração. Observe, o prefixo re, que significa de novo. A palavra gerar significa literalmente tornar ou acontecer. Portanto, Jesus estava dizendo que algo deveria acontecer de novo. Ele não tinha um renascimento físico em mente, e sim um renascimento espiritual. O novo nascimento é um nascimento verdadeiro, mas é um nascimento de outra qualidade. Em resposta às perguntas de Nicodemos, Jesus começou a explicar este mistério. Ele disse, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 6. Jesus estava ensinando algo óbvio, uma verdade elementar, uma verdade que precisava ser repetida aos ouvidos de Nicodemos.
Afinal de contas, onde a maioria dos teólogos profissionais erram não é em algum ponto técnico da teologia, e sim em pontos elementares, um ponto em que eles deveriam conhecer bem. Na verdade, depois, nessa conversa, Jesus repreendeu bradamente Nicodemos, dizendo: Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Versículo 10. Era como se Jesus estava dizendo: que vergonha! Você deveria saber essas coisas. Não estou inventando nenhuma delas. Elas são como A, B, C da religião bíblica. O novo nascimento é necessário porque o que é nascido da carne é carne. E da carne você não pode obter o espírito. Se você quer que um carvalho nasça e cresça, tem de plantar uma bolota e não um morango. A carne produz carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, Jesus estava falando a Nicodemos sobre o renascimento espiritual e não sobre a mera repetição de um processo biológico. Isso é muito misterioso. Havendo estabelecido que havia falado sobre coisas espirituais, Jesus acrescentou: Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. João, capítulo 3, versículo 7. Essa é uma exigência proferida por Jesus de Nazaré, que as pessoas têm ignorado. As pessoas ainda ficam admiradas, irritadas e nervosas quando alguém sugere que é necessário nascer de novo. Mas Jesus disse: não fique admirado disso. Não estranhe isso. Depois, Jesus começou a responder à pergunta de Nicodemos sobre como. Mas, ao tratar do mistério, Jesus o aprofundou. Ele disse: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Versículo 8. Há um maravilhoso jogo de palavras aqui. A palavra pneuma pode ser traduzida como espírito, sopro ou vento. Assim, quando Jesus disse: você tem de ser nascido do Espírito, e isso é como o vento, ele estava dizendo, porque pneuma é como pneuma. O mesmo tipo de palavras aparece no relato de João sobre o acontecimento que se deu no cenáculo, quando Jesus soprou os seus discípulos e disse: recebi o Espírito Santo. João, capítulo 20, versículo 22. A palavra traduzida como sopro e espírito é pneuma. Jesus pneumatizou, soprou sobre os discípulos e depois lhes disse: recebei o Espírito Santo. Em essência, Jesus disse: Nicodemos, você sabe como acontece a regeneração? O pneuma, o Espírito sopra onde ele quer. É como o vento que sopra onde quer. Você não pode vê-lo, mas pode sentir os efeitos dele. Essa é a maneira de agir do pneuma. Em outras palavras, a obra da regeneração do Espírito Santo é misteriosa. A regeneração é invisível. Em um nível muito básico, a obra do Espírito é misteriosa porque há uma grande medida de mistérios associados com o próprio Espírito Santo. Na história da Igreja, uma das maiores obras escritas sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo foi de Abraham Kuyper, um teólogo que também serviu como primeiro-ministro da Holanda, na introdução da sua obra clássica, A Obra do Espírito Santo. Kuyper escreveu: Cristo pôde ser visto e ouvido. As mãos dos homens puderam até tocar na palavra da vida, mas o Espírito Santo é totalmente diferente. Dele nada aparece de forma visível. Ele nunca sai do espaço intangível, flutuando, indefinido e incompreensível. Ele permanece em um mistério. Ele é como o vento. Ouvimos o seu som, mas não podemos dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Olhos não podem vê-lo, ouvidos não podem ouvi-lo,
nem mãos podem tocá-lo. Há realmente aparências e sinais simbólicos. Uma pomba, línguas de fogo, o som de um vento forte e impetuoso, um sopro de lábios santos de Jesus, uma imposição de mãos, um falar de línguas estrangeiras. Mas de tudo isso, nada permanece, nada fica para trás, nem mesmo os traços de uma pegada. Em resumo, o Espírito Santo é misterioso porque ele é invisível e sua obra de regeneração é misteriosa pelas mesmas razões. Ninguém pode ver o que Deus está fazendo na alma de uma pessoa. É por isso que as Escrituras nos advertem de que, não importando o que os homens pareçam no exterior, Deus vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. A regeneração é uma realidade espiritual que acontece no íntimo de uma pessoa, transformando-a, mas é invisível como um vento. Embora a regeneração seja invisível, precisamos notar que Jesus disse que podemos ver seus efeitos da regeneração, assim como vemos, ouvimos e sentimos os efeitos do vento. Onde achamos a manifestação visível do novo nascimento? Nós as vemos no fruto de uma vida mudada. Todos enfrentamos dificuldades quando avaliamos a nossa vida cristã. Em nossa vida, podemos ver mudanças para o bem, mas também vemos as coisas que não queremos ver, as coisas que não desejamos que ninguém veja. Portanto, enquanto analisamos o estado de nossa alma, precisamos perguntar não onde estávamos quando nascemos de novo ou como isso aconteceu. Antes, precisamos perguntar se há alguma evidência de mudança, de direção em nossa disposição interior, de nossa atitude para com as coisas de Deus. Pessoas não regeneradas são, na melhor das hipóteses, indiferentes para com as coisas de Deus. Em geral, elas são francamente hostis para com Deus. Algumas parecem estar buscando a Deus, mas Romanos capítulo 3, versículo 11, nos diz que isso não é real. A pessoa não regenerada nunca busca a Deus, ela foge de Deus. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Ele é o buscador, nós somos aqueles que estão fugindo. Os não regenerados estão buscando felicidade, paz na mente, alívio da culpa, uma vida significativa e uma porção de coisas que sabemos que somente Deus pode lhe dar. Mas eles não estão buscando a Deus, estão buscando os benefícios de Deus. O pecado do homem natural é exatamente este. Ele quer os benefícios de Deus sem o próprio Deus. No entanto, quando o Espírito Santo faz as misteriosas obras de regeneração, a primeira coisa que ele muda numa pessoa é a disposição de alma. Agora, ela se importa com as coisas de Deus e deseja buscar as coisas de Deus. Agora, há um amor por Deus que antes não havia. Não é perfeito, mas é real. Sua origem e seu poder permanecem misteriosos, mas a realidade é que o coração da pessoa está pulsando para Deus, pois nunca o fizera antes. Este é o efeito inegável do sopro do pneuma na alma.